Quem quer proteger vida, dignidade, direito, não promove terrorismos ideológicos como esses que muitas vezes são promovidos no centro da política brasileira. Sim, o Papo de Segunda celebra e aplaude a diversidade. E eu, Francisco Bosco, Eduardo Sterblitch, Russo Passapulso, temos a honra de receber a primeira deputada federal negra e trans eleita na história do Brasil, Érica Hilton. De pé. Ah, vamos. Vamos que a gente... Você não. Você é nossa queen. Você é homenageada, exatamente. Muito obrigada. Imagina, obrigado a você por ter vindo. Imagina, obrigada eu pelo convite. A gente celebra a diversidade, mas é preciso estar atento, porque Érica é relatora da Comissão de Direitos Humanos de um projeto de lei que tenta revogar o direito ao casamento homoafetivo. Eu achei que a gente já tinha passado disso. No Brasil, a união legal entre duas pessoas do mesmo sexo foi validada pelo STF em 2011. E também transita essa semana um projeto que quer equiparar o aborto a crime de homicídio simples quando realizado a partir da 22ª semana. Lembrando que o aborto é permitido por lei em casos de feto anencéfalo, quando há risco de morte para a gestante ou quando o feto é fruto de estupro, sem limite de tempo de gravidez, é claro. A gente debate agora essas revogações de direito já conquistados. Por que existe uma parcela de pessoas que quer tirar dos outros o direito, minha gente? Tem QR Code na tela e tem hashtag Papo de Segunda no GNT para você exercer o seu direito de opinar com a gente. É importante dizer que essa não é uma discussão sobre legalização do aborto, sobre se aborto deve ser legalizado, se aborto não deve ser legalizado, porque há uma confusão na sociedade sobre isso. Nós estamos falando de um direito assegurado por lei desde 1940, que quer ser revogado por um Congresso Nacional que não entende a preciosidade dessa política na defesa da vida das pessoas que precisam dessa política. E o mais curioso, né? Curioso, triste, absurdo, não sei como definir. No dia seguinte à aprovação do regime de urgência desse projeto, nós acordamos com a notícia de que uma menina de 17 anos era vítima de estupro do próprio pai, de abuso sexual do próprio pai, enquanto estava internada em uma UTI. E isso foi algo que eu usei para ilustrar a barbaridade do projeto, que é o caso dessa jovem se engravidasse do pai e depois de 22 semanas descobrisse a gravidez, ela seria criminalizada, punida por interromper algo que prejudicaria a sua vida e mais do que isso. É fruto de uma violência, é fruto de um gesto que destroça a família, a vida, a sociedade. Então esse projeto é um projeto... Destrói a vida que já está destroçada. Já está destroçada, exatamente. Né? É um projeto, realmente, um retrocesso brutal, um projeto contra a dignidade e a vida de mulheres, meninas e pessoas que gestam no nosso país. E nós temos tentado chamar a atenção da sociedade para dizer, por que então? Mas já é assegurado. Muitas pessoas não conseguem acessar o aborto legal a partir de 22 semanas, antes de 22 semanas, por uma série de fatores. Exemplo, crianças e adolescentes. Você imagina uma família que tem uma criança que é vítima, a família não imagina que aquela criança pode ter engravidado do próprio pai, do próprio padrasto, padrinho, enfim. Qualquer pessoa que esteja também, dentro. Né? E aí aquela criança só é identificada a gravidez dela depois de um certo período, né? Sim. Então, quer dizer, aquela criança não teria direito ao aborto legal a partir desse projeto de lei. Ou alguém que, por motivo de justiça, porque não são todos os hospitais que oferecem, enfim, há um cenário... Não sei se você viu, teve um caso de uma menina de 10 anos Exato. Esse eu acho que é o caso mais clássico, né? Que teve que entrar escondida no hospital para ter direito ao acesso. Era uma menina... E demorou tempo para conseguir. Era uma menina que primeiro, o que você disse, né? Uma menina que começa a ter alguns sintomas estranhos, vamos dizer assim, a mãe vai investigar tudo menos uma gravidez numa criança. Totalmente. Uma vez que achou, uma vez que descobriu, de alguma maneira, não necessariamente ela mora numa cidade que tenha Exato. Esse tipo de atendimento. Hospital que ofereça esse atendimento, que tenha vagas, que a pessoa... Tem uma série de valores morais e de infraestrutura que acaba dificultando e as pessoas precisam mudar de lugares, as pessoas precisam viajar. Existe um trâmite que não é assim, a porta aberta. Você vai lá, descobre, leva no hospital e faz o procedimento médico. Não, existe um trâmite que muitas vezes dificulta. Por isso, assegurar que não haja um limite de data é assegurar com que essa legislação
preocupação com que essa política pública de saúde esteja garantida para todas as pessoas que precisarem. Eu me sinto envergonhado, assim, por fazer parte de uma sociedade muito imbecil mesmo, assim. Parece que eu tô na Idade Média, parece que eu tô num lugar medieval, né? Não parece uma discussão medieval, assim? Não parece, não. É uma discussão totalmente medieval, uma parada que... Se você para pra pensar, meu Deus, o que ela tá falando é uma coisa tão óbvia, né? Não precisa pensar muito para entender o que ela tá falando. E as pessoas ficam tentando fazer lei contra uma coisa muito óbvia. Aí eu falo, meu Deus, realmente eu não sei quem... Acho que as pessoas perdem, eu fico envergonhado, porque... E fico com pena também do karma de quem está envolvido nisso, sabe? Porque eu acho que as pessoas que estão tentando proibir, tentando colocar essa barreira, né, medieval, elas estão perdendo um tempo vital, assim... Sabe, podiam estar fazendo tanta coisa importante, estão fazendo a pior coisa possível. E estão fazendo a pior coisa possível sendo pagos, assim, né? Eu me sinto muito envergonhado e me sinto sem fé. Eu sou um cara de muita fé, eu perco um pouco a fé, assim. O que me dá fé é 1% do que está ali dentro, né? O que me causa algum espanto, muita confusão, é uma coisa também bem clichê, que já falaram muito, mas é realmente interessante a gente pensar. Que a pessoa que está falando é pela vida, né? As pessoas falam muito isso, porque são vidas. E tá do lado uma criança de 10 anos grávida e você não tá olhando para essa vida, é quase uma comédia, é quase engraçado. Importa, né? A vida só que te a que te importa é a que não mais nasceu. além também, né? Tem muito esse caso do... mas depois você adota. Quem é que tem pena dessas centenas de crianças em situação de rua? Essas crianças que estão nos semáforos das grandes metrópoles do Brasil, que são tratadas como bandidos, como criminosos, e são fruto, muitas vezes, da desestruturação de uma mãe, da desestruturação de uma família. Então, assim, o debate sobre a vida e essa fantasia é exatamente dizer, vocês não estão preocupados com vida. Não. Porque quando é a vida LGBT, quando é a vida da criança em situação de rua, quando é a vida desse, aí mata, aí tira direito, aí vai pra cima com tudo. Vocês estão preocupados com uma narrativa, com a ideia moral que vocês querem que sejam vitoriosas na sociedade, porque está atrelado aos seus valores, está atrelado à sua cultura, está atrelado às suas próprias crenças individuais e particulares, que aqui eu não estou para discuti-la, porque eu acho que todo mundo tem o livre-arbítrio de ter aqui e acreditar naquilo. Agora, a gente não pode permitir que isso esbarre a democracia, que isso esbarre os direitos constitucionais, que isso adentre a política e se transforme em lei. A mesma pessoa que fala adota, se a mulher vai lá e adota, coloca para adoção. Exatamente. Aí como você adotou desleixada, por que engravidou? Então, assim, não tem pra onde correr. O ódio, a misoginia, a intolerância, ela toma uma capilaridade tão grande que se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Faça o que eu quero. Tenha o seu filho calada, fruto de um estupro, crie, ame e siga. Sempre foi assim. É exatamente esse o lugar que está colocado. Não adianta falar, é só colocar para adoção. Mas você vai adotar. Se coloca para adoção, vocês criticam. Se não quer ter, vocês criticam. Se resolve não ser mãe porque escolheu, critica também. Então, assim, não é preocupação com a vida, é hipocrisia. É narrativa. É mau caratismo. É uma desonestidade para continuar controlando e manipulando corpos que são tratados como objetos. Existem corpos que têm o direito à humanidade, que são os deles, homens, brancos, cisgêneros, heterossexuais, donos de um poderio, e tem corpos que são objetos, o meu, o de mulheres, o de crianças, o de LGBTs de um modo geral, o da população negra nesse país. São corpos que são descartáveis, não importa. Então não é para esses corpos terem autonomia, não é para esses corpos poderem debater e discutirem qual é a política e qual é o modelo de sociedade que eles querem. É para seguir uma norma, e uma norma que sempre nos coloca num degrau abaixo, nos rouba a cidadania, nos nega direito, nos roubam a dignidade.
sociedade, como é esse projeto que tramita agora. É um projeto para roubar direito, é um projeto para retroceder, para tirar a dignidade de pessoas que vão, muitas vezes, constrangidas, envergonhadas, feridas, machucadas, tentar continuar a própria vida, tentar levar adiante a própria vida e agora precisam se ver nessa situação, tendo que debater que se por um acaso isso aconteça com elas, ou com a filha delas, ou com pessoas próximas, elas terão uma punição maior do que a do próprio estuprador. E isso, para mim, para concluir, é o maior reflexo da sociedade patriarcal e misógina. Quando a gente discute para aquela que precisa dessa política uma pena maior do que para o homem que praticou um crime tão hediondo quanto é o estupro. O Congresso Nacional deveria estar pensando em políticas públicas para diminuir a violência contra crianças e adolescentes. Está se esforçando nisso, né? Para o estupro e não para criminalizar vítimas e não para dar para essas mulheres, meninas, pessoas que gestam no nosso país, mais, inclusive pessoas que gestam é uma frase que reverberou como horrores dentro do debate sobre aborto, porque você disse se homens gestassem no Brasil, mas a gente ignora que existe uma parcela de homens trans nesse país que também podem gestar e que precisam ser incluídos e que não podem ser apagados dessa discussão. Então, quando a gente fala pessoas que gestam, a gente não está excluindo mulheres e meninas. Nós estamos dizendo que mulheres, meninas, e existem um outro grupo que também pode precisar do aborto legal, que também pode precisar de uma política de saúde voltada à obstetricia e etc. Por que a Câmara dos Deputados não está pensando qual é o mecanismo, onde nós falhamos enquanto sociedade, para que esses números contra crianças continuem tão alarmantes? Qual é o papel dos deputados, dos senadores, do judiciário para inibir, boicotar a violência contra criança e adolescente? A gente não tem um espaço na política hoje para discutir sexualidade, porque já se transforma em uma guerra moral, em um pavor de gênero absurdo, quando na verdade a gente quer fazer a conscientização, não fazer com que essas crianças, que são muitas vezes manipuladas pelos seus agressores, não sabem o que estão acontecendo, fiquem caladas diante da violência. Então isso que você coloca é de fato aquilo que eu disse em uma sessão, essa frase é minha mesmo, em uma comissão, e eu dizia, parem de fantasiar, de colocar, nós estamos querendo... Não, vocês não querem defender a vida. Vocês querem defender o status quo de vocês. Vocês querem defender os amigos de vocês e muitas vezes a si mesmo. Porque quem é o estuprador, o abusador dessa criança e desse adolescente? Não é alguém que está lá na rua. É o pai, é o avô, é o tio, é o padrinho, é o padrasto. É sempre alguém que tem intimidade, que está dentro da própria casa e que pode ser o médico, o deputado, enfim, tantas pessoas comuns na sociedade. Homens que a gente muitas vezes admira e respeita e depois descobre como é. Então, essa preocupação, essa ideia de mascarar, estamos aqui, mentira. Quem quer proteger vida, dignidade, direito, não promove terrorismos ideológicos como esses que muitas vezes são promovidos no centro da política brasileira.